Você já sentiu uma dor intensa e que não tem explicação? Estudos apontam que 37% da população do nosso país convive com algum tipo de dor crônica. Nesse caso, a fibromialgia entra aí como uma das principais causas e também é um dos casos que mais são atendidos pelos reumatologistas. Os pacientes chegam no consultório se queixando de uma dor intensa e que não para. Doutora, o que é a fibromialgia? Explica pra gente. A dor é o principal sintoma, uma dor crônica, que significa que ela dura mais do que 6 meses, é uma dor persistente, e uma dor difusa, significa que ela pega o corpo todo, tanto articulações como músculos, desde a região, geralmente se iniciando aqui na região do pescoço e se estendendo para os 4 membros, e a associação de dor de cabeça e de cefaleia também é bastante frequente. A fibromialgia é definida pela Organização Mundial da Saúde como uma doença caracterizada pela dor generalizada, também associada ao sono não reparador, associada também à fadiga extrema e até à depressão. No Brasil, a prevalência dessa doença é de 2,5% até quase 4,5% da população, sendo que 90% dos pacientes com fibromialgia são mulheres, mais especificamente mulheres de 30 a 50 anos. Doutora, a gente sabe que a incidência da fibromialgia é maior entre as mulheres, fato, mas por que isso acontece? Tem alguma explicação? Se não, qual a causa da fibromialgia? A gente não tem uma explicação clara para isso. Especula-se várias coisas, relação hormonal, carga de trabalho e tudo mais, mas não tem como eu te afirmar, é mais frequente em mulheres por conta disso, tá? O que a gente sabe sobre a causa da fibromialgia? A gente sabe que existem fatores genéticos envolvidos, é uma doença que pode ser hereditária, porque familiares de primeiro grau de pacientes com fibromialgia têm um risco 8 vezes maior do que as pessoas que não têm nenhum familiar. Então tem algum fator genético, mas com certeza também tem fatores ambientais envolvidos, não é só genética. Então tem associação com traumas na infância, tem associação com diagnóstico de depressão, de transtorno de ansiedade. Por ser uma doença silenciosa, muitas vezes a fibromialgia é vista apenas como um transtorno psicológico. Você está fazendo corpo mole. A fibromialgia nem existe. Os relatos dos pacientes revelam a rotina dramática de quem convive com a doença. Uma delas é a Patrícia. Ela foi diagnosticada com a fibromialgia há mais de 20 anos. Mas até chegar no diagnóstico preciso, ela teve que ouvir e passar por muita coisa. Eu cheguei a ter médico falar para mim, falar assim, menina, você é muito nova para estar sentindo tanta dor, você devia procurar Deus. Então, assim, os médicos não tinham compreensão da doença, porque no dia você está super bem e no outro dia você não consegue andar. E daí dá a impressão que realmente, será que é aí tudo isso? Então é complicado. A fibromialgia afeta relacionamentos e a vida profissional do paciente, além de dificultar a realização de atividades do dia a dia. Patrícia parou de trabalhar e aprendeu a lidar melhor com a sua condição, mas ainda convive com algumas dificuldades. No meu caso, para mim é muito complicado dirigir. Dirigir um carro normal, um carro que não seja adaptado. Então, para mim e eu dirijo o dia inteiro. Busca filha, busca marido, leva no vôlei, leva. Então, eu o dia inteiro dirigindo. Então, para mim é uma coisa que complica e normalmente no fim do dia eu tô bem dolorida por causa da questão da direção. É difícil você viver 24 horas com dor, entendeu? Você acordar e dormir com dor, tem dias que você não tá suportando, porque a sua mente, ela tá normal e o seu corpo não acompanha. Então, dá como se estivesse prisioneiro, sabe? Dentro de um corpo que te limita. A fibromialgia é muito mais frequente em pacientes que têm alguma outra condição de dor crônica, como outras doenças reumáticas, artrite reumatoide, lúpus e síndrome de Sjögren, por exemplo. Isso torna o diagnóstico da fibromialgia mais desafiador. Não tem uma radiologia específica, uma ressonância específica, uma tomografia, né? Nem um exame, patologia, por exemplo, um estudo patológico, uma biópsia que seja nos auxilie nisso. Você pode ter uma dor mais leve na pessoa, você pode ter uma dor mais média, uma dor intensa, uma dor que não melhora com nenhum medicamento, tem paciente que melhora com os medicamentos mais leves. Então, cada paciente ele tem uma resposta, tem uma dor e tem uma resposta ao tratamento. A pessoa com fibromialgia tem direito a um estacionamento, a uma fila, entendeu? Você tem direito como qualquer outra deficiência
que te limita. E hoje em dia não é a realidade. Isso é uma coisa que para mim é muito frustrante e eu bato muito nessa tecla. Principalmente eu gostaria que na minha cidade fosse, e não é. A rotina de quem tem fibromialgia e também de quem cuida dessas pessoas possui suas necessidades. Pensando neles, o governo brasileiro sancionou uma lei em outubro de 2023 que regulamenta o tratamento de fibromialgia e fadiga crônica no SUS. O texto da lei garante o direito às pessoas com fibromialgia de receberem atendimento integral e multidisciplinar, acesso a exames, fisioterapia e atividade física. A lei prevê ainda acompanhamento nutricional e fornecimento de medicamentos. E ele tem que ser entendido. E a sociedade tem discutido isso para acolher todos esses pacientes, no sentido de podermos dar uma orientação, não só medicamentosa, mas mudar hábito de vida, fazer com que a família entenda essas pessoas, encaminhar para um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, um psicólogo, um psiquiatra. Mesmo com o diagnóstico complexo da doença, que dificulta a elaboração de políticas públicas, o avanço na saúde pública vai fornecer mais suporte aos fibromiálgicos, já que o tratamento envolve mudanças no estilo de vida, cruciais para reduzir a dor e outros sintomas da doença. É possível manter a qualidade de vida, mesmo tendo fibromialgia? O tratamento medicamentoso, remédio existe, mas o tratamento não medicamentoso na fibromialgia é talvez o mais importante, o essencial. E aí isso envolve principalmente a atividade física, que os pacientes têm muita dificuldade de fazer porque, obviamente, eles estão com dor, então até assimilar e entender que ele precisa fazer, apesar de não se sentir disposto e apesar de sentir inicialmente até uma piora da dor, ele precisa fazer. E o tratamento psicológico, a psicoterapia, também tem muitas evidências de que ajuda. A dor crônica pode levar à depressão e ansiedade. Por isso, oferecer apoio emocional e incentivar o fibromiálgico a procurar ajuda pode ajudar muito no seu tratamento. Olhar com empatia para essas pessoas é essencial para aqueles que convivem com elas. Diferencie a doença da pessoa, porque às vezes a pessoa pode não conseguir diferenciar e achar que a pessoa é preguiçosa, que a pessoa tem má vontade. Mas se você conseguir dividir o ser humano da doença, você consegue viver bem.